Mais uma vez apresentado o nosso trio, agora vamos à apresentação do nosso primeiro convidado do Cena Pública Eleições desta noite. Por ordem de sorteio, o primeiro bloco será ocupado pelo professor Anísio Melo, candidato do PCdoB. Professor Anísio Melo tem 60 anos, é natural do Rio de Janeiro, mas é filho de pais nordestinos e mora em Fortaleza há 40 anos. Formado em História pela Universidade Estadual do Ceará e acadêmico de Direito. Ainda na adolescência, época da ditadura militar, no Brasil, ele ingressou na luta popular por meio das comunidades eclesiais de base. Se tornou líder sindical pouco tempo depois de sua formação na UES, lutando pelos direitos dos profissionais da educação. É professor da Rede Estadual de Ensino desde 1984. Foi eleito presidente do sindicato APEOC em 2011, reeleito em 2015 e 2019. Anísio Melo é defensor de uma educação pública de qualidade, com maciços investimentos e valorização dos profissionais. Como coordenador da Frente Norte-Nordeste pela Educação, o professor Anísio atualmente tem lutado em defesa da regulamentação do novo Fundeb. A vice da chapa é a médica e professora universitária Helena Serra Azul Montenegro, também do PCdoB. Vou explicar mais uma vez que o senhor, candidato, terá 20 minutos para responder aos jornalistas e mais 3 minutos depois que esses 20 terminarem para fazer suas considerações finais, mandar seu recado aos eleitores. Então, a partir de agora, eu já vou lançar a primeira pergunta. Candidato, por que não participar de uma aliança de oposição ou se juntar a uma aliança, do PDT, já que o senhor o seu partido integra a atual gestão e assim se tornar mais forte? Então, novamente, uma boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, aos nobres jornalistas. Um abraço especial ao candidato Samuel Braga. Bem, o prefeito Roberto Cláudio termina seus mandatos, não é candidato à reeleição. Realmente, o Partido Comunista do Brasil vem atuando em governos, desde o governo Lula, Dilma, e aqui no Estado, nos governos Cid Gomes, no governo Camilo Santana e na gestão Roberto Cláudio. Nós entendemos e defendemos desde o início que precisamos construir uma grande frente ampla em defesa da retomada da democracia, da soberania, do resgate dos direitos. Essa frente ampla não foi construída, não porque o PCdoB não quisesse. O PCdoB foi protagonista na discussão, protagonista na reivindicação, que pudéssemos já construir uma frente ampla no primeiro turno para combater qualquer tipo de retrocesso, nacional ou municipal. Infelizmente, os partidos desse campo progressista haviam vetos e havia diferenças entre eles. E nós optamos, não havendo consenso, nós optamos em apresentar uma candidatura alternativa, que entende, reconhece os avanços, porque nós participamos com secretários, com políticas públicas, com propostas dessas gestões, mas entendemos, apesar de reconhecer, que é necessário superar esse processo e apresentar essa alternativa, que tem como princípio básico a defesa de um Estado, dos entes federados, na atuação de políticas públicas. Por isso, nós nos propomos a ser essa alternativa que reconhece os avanços, mas que se coloca nessa perspectiva do primeiro turno de apresentar uma alternativa à Prefeitura de Fortaleza. Sem aliança e numa chapa pura, né? Agora eu vou passar a palavra à Inês Aparecida, que faz a sua primeira participação. Eu só quero pedir ao candidato Anísio que tente se movimentar um pouco menos, porque eu acho que o seu dispositivo, o celular ou o computador, ele está balançando bastante. Então, só para evitar esse tremor, tá? Inês. Boa noite, professor Anísio. Prazer estar aqui conversando com o senhor. Antes de mais nada, o senhor não tem cara que tem 60 anos, não, parece menos, viu? Fico feliz hoje, estou bem feliz com isso. Pois é, o senhor falou em aliança, diz que uma frente ampla. E quem seria essa frente ampla? É o PT, o PCdoB e o PDT? Quem seria essa frente ampla? Eu queria que o senhor explicasse isso bem direitinho. Obrigado, né? Eu sou bissexto, nasci 29 de fevereiro, faço ano de 4 em 4 anos. Talvez seja esse um milagre, né?
Vamos ver se é um milagre. Mas realmente eu vou dormir muito feliz com a sua consideração. Bem, nós entendemos, por isso nos propomos a que essa frente seja ampla na magnitude do conceito. Uma frente que possa ter como base a defesa da democracia, mas que quebre, que fure a bolha da chamada esquerda. Nós entendemos que a construção dessa unidade tem que ser a partir de princípios, defesa da democracia, defesa dos direitos, da nossa soberania. Portanto, entendemos que há pontos de diálogo, inclusive com os liberais. Nós propomos, nessa frente ampla, ir para além da bolha de esquerda e construir, como nós construímos dentro da luta do Fundeb, uma grande frente que uniu partidos independente da sua cor, em torno de um bem comum, que foi a defesa do Fundeb. Então, nós entendemos que devemos ter pontos de unidade e, para sair desse combate, esse retrocesso, essa frente ampla vai para além da bolha da esquerda. Ok, muito obrigada, candidato. A gente vai para a participação agora de Roberto Maciel. Pode fazer. Mais uma vez, boa noite. Nós estamos agora diante de um grande desafio que está sendo imposto, aliás, vários grandes desafios que estão sendo impostos pela pandemia da Covid-19. O governo do Estado, inclusive, cogita a possibilidade, isso lá no campo dele, de estabelecer mais um ano seria opcional para alunos da rede pública, para que eles se preparem a ter que recuperar esse ano que está praticamente perdido. O senhor como candidato e, eventualmente, o senhor como prefeito, o que o senhor teria a dizer, o que o senhor teria projetado, então, para os estudantes da rede municipal de Fortaleza? Muito bem, Roberto. Nós, enquanto educador, enquanto dirigente sindical licenciado, nós temos uma característica, um perfil de estar preocupado com as questões mais gerais. E, né, com essa pandemia, ela vai exigir para todos e para todas, em todos os setores, novas ações diferenciadas. No caso da educação, nós entendemos e defendemos que a nova escola ela tem que estar mais articulada, tem que estar mais estruturada, ela vai ter que garantir a pedagogia híbrida, ou seja, o ensino presencial e virtual, e para isso é necessário que esse momento que a própria prefeitura já colocou que não tem condições de efetivar aulas presenciais em 2020, e que o Estado ainda está relutante, nós entendemos que esse período, até dezembro, deve ser utilizado pelos governos, em parceria com as entidades estudantis, com a comunidade, com os sindicatos, para nós estruturarmos não só fisicamente as escolas, mas garantirmos principalmente que a atividade remota possa ser socializada. A grande maioria dos alunos da escola pública não tem acesso às tecnologias. Portanto, o investimento nessa escola híbrida, que vai ser necessária no período pandemia e no pós-pandemia, ela tem que garantir esses instrumentais para que nós possamos, enquanto educadores e educadoras, enquanto gestores, enquanto estudantes, ter acesso a uma escola nova. E essa escola nova não pode abrir mão das tecnologias, mas ela precisa ter um investimento forte, firme, e uma política pedagógica que possa garantir a formação dos profissionais de educação, uma articulação com os profissionais da saúde, ou seja, essa nova escola vai exigir de nós uma grande parceria que nós estamos colocando à disposição para a Prefeitura de Fortaleza, a partir de garantia também de um financiamento maior. E agora a gente vai para a participação de Walter George. Boa noite, candidato. Boa noite a Inês e ao Roberto, a quem eu não cumprimentei na minha primeira participação. Candidato, eu vou ficar na temática da educação, que evidentemente é onde o senhor, digamos assim, transita com mais frequência e mais facilidade. Mas olhar um pouco para trás ao invés de olhar para frente. Bom, o senhor, como já foi dito aí, o senhor é presidente licenciado, inclusive, da APEOC, e acompanha bem todas as lutas. Qual é a avaliação, qual é a grande crítica que o senhor faz à gestão Roberto Cláudio, aos 8 anos que ele vai fechar agora, nessa área da educação? O que é que ele deixou de fazer, o que é que ele fez mal feito na avaliação do senhor, que uma gestão Anísio Melo corrigiria, caso o senhor viesse a ser eleito?
Bem, Walter, eu entendo, sendo bem direto aos pontos, já que você pergunta por as questões que eu posso apresentar críticas, entendo que o governo Roberto Cláudio ele não ousou em investimentos na educação com maior potencialidade. O governo Roberto Cláudio ficou transitando no mínimo constitucional dos 25%. O governo Roberto Cláudio acabou não utilizando os chamados recursos do precatório do Fundef, que entraram em Fortaleza, cerca de 350 milhões, e o governo Roberto Cláudio, a nosso ver, até que prove o contrário, não fez a aplicação como nós entendemos correta, mesmo porque esse processo está transitando na Justiça e nós colocamos esse item principal, o baixo investimento ou investimento mínimo da Prefeitura de Fortaleza em relação à educação. Então, nós entendemos. E também não avançou na gestão democrática. Fortaleza continua ainda com um processo ainda não tão transparente em relação à gestão das nossas escolas. Por isso, nós propomos, enquanto prefeito, que haja também a eleição direta para os gestores das escolas municipais, o fortalecimento do conselho escolar e, principalmente, ousar e sair dos 25% no mínimo para 30% em investimento na educação. E também reconhecer a dívida de Fortaleza com a educação em relação aos 350 milhões dos precatórios do Fundef. Portanto, seriam essas as principais críticas que nós faríamos em relação ao processo de educação.